às entidades, parabéns a Alano pela sua posição construída coletivamente. Deputado Sagos, com a palavra pela liderança do PT, é isso, deputado? Pela liderança, quero juntar meus 3 minutos de inscrição também, senhor presidente. Se eu conseguir falar em menor tempo, eu farei isso devido à adiantada hora. Vossa Excelência tem todo o tempo que precisar, deputado. Obrigado. Senhor presidente, eu só quero, em primeiro lugar, parabenizar o Heleno e todos os representantes de entidades do Fórum Nacional de Educação que estão aqui. Eu vejo aqui também o Gilmar, que foi presidente do Sintep quando era secretário. Foi um presidente duro com a gente lá na secretaria, o presidente. Ele comandou 2 greves no tempo que eu fui. O Gilmar está aqui no fundo aqui, quando eu fui secretário de Estado. Mas nós construímos um amplo debate na educação de Mato Grosso. E também nós conseguimos que o Fórum Estadual pudesse funcionar na sua plenitude. Nós criamos condições, espaços para que isso acontecesse, porque o Fórum Nacional e os fóruns estaduais é a representação da sociedade. Aquilo que o governo precisa fazer e não dá conta e não tem tempo, que é fazer o debate aprofundado de vários temas, no fórum acontece. Vem representante de todas as entidades e ali no fórum é onde se aprofunda o debate sobre a educação com as mais variadas posições, porque tem representante da sociedade civil, tem representante do governo, enfim, eu vejo que é o espaço mais democrático que nós temos hoje e acredito que nós precisamos não só de garantir a viabilidade do funcionamento do fórum, mas possamos fortalecer no sentido de que incluir cada vez mais entidades. O fórum foi criado em 2010, o Fórum Nacional, e aos poucos foram acrescendo, incluindo novas entidades, e aí com isso a gente começou a produzir essa relação da sociedade civil com o governo. E aí não pense que o governo do presidente Lula, e da presidenta Dilma, porque o fórum foi criado em 2010, teve vida fácil com o fórum. Até porque o fórum não está lá para chancelar as decisões do governo. O fórum está lá para questionar, para fazer essa interlocução da sociedade, dos interesses da sociedade civil com o governo, com o Ministério da Educação. Ele está lá para monitorar, para fazer a articulação das políticas, enfim. O fórum, ele precisa de ser fortalecido, ele precisa de ser cada vez mais enriquecido para que a gente possa avançar numa educação de qualidade. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele aconteceu da forma que aconteceu, com a riqueza que aconteceu, porque o Fórum Nacional teve um papel fundamental no desenvolvimento dos debates sobre o Plano Nacional de Educação. Nós também, a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em 2014, também foi fundamental, e o Fórum é a entidade que promove esse debate, que promove, que cuida da organização da Conferência Nacional, das conferências estaduais e municipais. Então eu vejo que é um grande prejuízo. E aí eu peguei aqui algumas informações que o MEC, todos os encaminhamentos entre o colegiado do Fórum Nacional de Educação e os dirigentes do MEC, encontrou no MEC um desrespeito e desprestígio. Parece que não deu atenção devida ao Fórum Nacional de Educação. E apesar dos esforços colegiados, as preocupações do Fórum Nacional de Educação, que é coordenado pela sociedade civil eleita antes da segunda gestão da presidenta Dilma, não encontraram qualquer acolhida no MEC. Aos ofícios e tentativas de diálogo institucional de parte da coordenação do Fórum Nacional de Educação, se somam inúmeros e-mails e mensagens e outras interações com o Ministério da Educação, sem respostas ou com respostas insuficientes. Não há definição de orçamento para as etapas preparatórias da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Também o respeito ao apoio técnico do Ministério para orientar os estados, o Distrito Federal e os municípios. O MEC vem protelando e se negando a dar a clara indicação acerca do montante destinado à realização das conferências.
O ministro jamais reconheceu o papel legal e de Estado do Fórum Nacional de Educação, inscrito pelo Congresso Nacional no Plano Nacional de Educação. Adota postura protelatória em relação a quaisquer encaminhamento relativo ao Fórum Nacional de Educação e à Conferência Nacional. E aí isso vai só protelando cada vez mais. Descumprimento intencional, protelação e, por fim, reagendamento unilateral das datas e prazos das conferências. Paralisou há quase um ano o portal do Fórum Nacional de Educação, bloqueando e censurando essa via de comunicação, impossibilitando a disponibilização de notas públicas do Fórum Nacional de Educação e outras materiais deliberados. O sistema de gerenciamento e relatoria da CONAI, condições para a operacionalização da conferência estão pendentes. Reduziu drasticamente o número de pessoas à disposição das atividades institucionais, legais e administrativas do Fórum Nacional de Educação, fora de qualquer parâmetro adotado em outras áreas do governo e estudos prévios. Não autorizou quaisquer contratação de técnicos, retirou todos os cargos. No momento em que o Fórum Nacional teria que ser fortalecido por conta da conferência que está aí para acontecer, eles tentam desmontar. E aí, o deputado Glauber Braga, eu quero também assinar esse requerimento com Vossa Excelência, e creio que outros deputados também farão o mesmo. Não cumpriu sua atribuição em relação à construção do documento de referência, que foi viabilizado às expensas das entidades e do trabalho voluntário de professores universitários. Depois, o Fórum Nacional de Educação concedeu ao MEC tempo adicional para analisar e propor modificações ao documento, depois de pactuar um documento, e aos 45 minutos do segundo tempo, o ministro resolveu desautorizar seus prepostos que haviam concordado com o documento final. Retirou o Fórum Nacional de Educação, retirou do Fórum Nacional de Educação entidades que estavam no fórum desde sua criação em 2010. Aqui o Helena acabou de citar a CONTEE, a FASUBRA, o PROIFES, AMPED. Inclui ainda o SEDES, instituição acadêmica, e o Fórum DIR, que é de diretores das faculdades de educação. Exclui a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, e a campanha, a TPE, o Fórum de EJA, o MIEIB, disputam a vaga. Entre as 6 centrais sindicais, será o ministro a escolher. Normalmente, senhor presidente, é o colegiado do Fórum Nacional de Educação que escolhe as entidades que vão ingressar no Fórum Nacional. E aqui o governo está com poder de indicação e de veto. Então, aí tem gente contestando, deputado Glauber, a dissolução do fórum, mas da maneira que está, é uma dissolução mesmo. O fórum, ele vai continuar existindo, mas não do modelo para o qual ele foi criado e não da forma que ele vinha funcionando e muito bem há muito tempo. Então, está sendo uma dissolução mesmo do Fórum Nacional, é uma desfiguração do Fórum Nacional na sua concepção e no seu funcionamento, porque o governo passa a ter poder de veto para indicar entidades, retirar entidades. E, por fim, descumpriu o MEC vários acordos com o Fórum Nacional. Senhor presidente, nós também apresentamos aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós apresentamos um PDC aqui, 641 de 2017, um projeto de decreto legislativo de sustação de atos normativos do Poder Executivo, que susta o decreto, a emenda diz o seguinte: susta o decreto de 28 de abril de 2017, da Presidência da República, que convoca a 3ª Conferência Nacional de Educação. Um outro PDC, que é o 646 de 2017, também projeto de decreto legislativo, que tem como ementa susta a portaria 577, de 27 de abril de 2017, que dissolve o Fórum Nacional de Educação, dispõe sobre o Fórum Nacional de Educação. Portanto, nós apresentamos, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou esses 2 PDCs, um que trata da questão da revisão da 3ª Conferência Nacional e o outro que trata da dissolução do Fórum Nacional de Educação. Então, mais uma vez, eu quero dizer do nosso também repúdio a forma como o Fórum Nacional vem sendo tratado, como eu já disse, como foi dito pelo Helena e por outros aqui, o Fórum é a entidade responsável para fazer, deputado, reuniões de várias horas, que muitas vezes o poder público não tem tempo suficiente de fazer isso,
não tem paciência devido à dinâmica que é muito acelerada, mas aí o fórum tem exatamente esse papel de discutir com entidades da sociedade civil, discutir, aprofundar vários temas. Obviamente que sempre tem alguém do Ministério participando, a Comissão de Educação aqui participa do Fórum Nacional de Educação, então é o espaço de aprofundar o debate, de repensar a política e de fazer esse elo de ligação da sociedade civil com o governo. Fórum Nacional e os fóruns estaduais e municipais são de fundamental importância, poucos municípios têm, mas os estados, quase todos têm um fórum estadual, são de fundamental importância para que a gente possa levar adiante as nossas políticas. Eu fui secretário de Estado, eu sei o quanto foi importante o Fórum Nacional, o Fórum Estadual de Educação, para que pudesse ajudar na nossa gestão na frente da Secretaria de Estado de Educação. Então fica aqui o nosso repúdio de como o Fórum Nacional está sendo tratado, e aqui, infelizmente, não há outra saída para várias entidades que estão sendo excluídas, de fato, se retirarem do Fórum Nacional como ele está. Esperamos que essa realidade possa ter, essa ação possa ter alguma repercussão e a gente possa recuperar o Fórum, porque, na verdade, eu creio que todos que estão saindo querem fortalecimento do Fórum Nacional de Educação, e essa comissão, presidida por Vossa Excelência, deputado Caio Narcio, tenho certeza que terá esse papel importante de tentar rever essa situação para que a gente possa retomar a normalidade da política do Fórum Nacional de Educação. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Ságuas. Nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Bacelar. Em seguida, Angelim, Lelo e Reginaldo.